diante do contexto da pandemia, uma conferência que já víamos realizando durante 2 anos consecutivos na cidade de Lisboa, diante do contexto de 19, optamos, neste ano de 2020, realizar um conjunto de webconferências com nossos mais queridos convidados. Para esta segunda conferência online, no contexto da Conferência Internacional de Economia Social e Solidária e os Bens Comuns, promovido pelo Instituto Universitário de Lisboa, pela Universidade de Lisboa e pela Universidade Federal de Alagoas, nós iremos debater, neste segundo encontro, o tema da participação democrática em organizações de economia social e solidária. Quero dizer, antes de mais, que para a realização desse evento nós contamos com o trabalho de muitas pessoas. E aqui quero agradecer a Ana Margarida Esteves, ao professor Rogério Roque Amaro, a também o professor Gil Peçanha Lopes, e também, em especial, agradecer aquelas organizações que têm financiado a realização desse evento, em especial a Fundação para a Ciência e a ao próprio Instituto Universitário de Lisboa, em especial ao centro que nos acolhe no ISCTE, o Centro de Estudos Internacionais, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Banco Montepio e a Universidade Federal de Alagoas, que são os nossos parceiros e co-realizadores desse evento. Então, reitero mais uma vez que o tema desse segundo encontro é a participação democrática em organizações de economia social e solidária. E para esse encontro de hoje, nós temos 2 convidados especiais que estão há bastante tempo trabalhando nesses respectivos temas, e o primeiro deles é Camille Meyer. Camille Meyer é professor da área de gestão da Universidade da Cidade do Cabo, em África do Sul. Ele é também doutor em Economia e Ciências da Gestão pela Universidade de Bruxelas, em Bélgica. É mestre em Estudos Internacionais e mestre em Estudos Europeus pela Universidade Livre de Bruxelas. As suas áreas de pesquisa são, principalmente, o tema da inovação social, da sustentabilidade, com ênfase muito forte e viva em organizações de economia social e solidária. Camille tem amplo conhecimento no tema das finanças solidárias e bens comuns, quando realizou pesquisas ao nível do seu mestrado e doutorado, realizando pesquisas no Brasil sobre o tema dos bancos comunitários de desenvolvimento e os bens comuns. Muito obrigado, Camille, por ter aceitado o nosso convite. O nosso segundo convidado é Flávio Chedid. Flávio é investigador visitante em estágio pós-doutoral do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Ele é engenheiro de produção e doutor em planejamento urbano e regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é também pesquisador do Núcleo de Solidariedade Técnica da UFRJ e também membro do grupo de pesquisa sobre empresas recuperadas, o seu tema de especialidade. Ele integra também o quadro docente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia para o Desenvolvimento Social, do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pertence à Rede Internacional Economia dos Trabalhadores. As suas áreas de pesquisa são especialmente organização do trabalho, economia solidária, autogestão e tem como campo de estudo as empresas recuperadas por trabalhadores. Flávio também é autor do livro Autogestão em Empresas Recuperadas por Trabalhadores, Brasil e Argentina. Eu também, que faço companhia aqui ao Flávio e ao Camille, Leonardo Leal, que vos falo, sou doutorando em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Lisboa e pela Universidade de Brasília, sou professor do curso de Administração Pública da Universidade Federal de Alagoas, integro o quadro de pesquisadores do Centro de Estudos Internacionais, do ISCTE, e pesquiso nas áreas de movimentos sociais, participação social, inovação democrática, economia solidária e gestão social. Então,
antes de tudo, quero agradecer o fato de ir ao lado de Camille e Flávio Chedid realizando essa conferência. Quero fazer uma breve introdução antes de passar, primeiramente, a palavra para Camille e a seguir para o Flávio, e também acolher a toda a nossa audiência, aos participantes que estão essa tarde aqui conosco. Nós pedimos que as pessoas nos auxiliem a divulgar a realização dessa conferência, então pedimos que compartilhem nesse momento o link da página de Facebook do Centro de Estudos Internacionais, do SCTE. Nesse momento está em live stream essa nossa apresentação, então podem convidar os demais interessados no tema também. Então, muito obrigado para quem nos assiste aqui essa tarde. Gente, o nosso tema de hoje, o tema desta segunda conferência que nós estamos realizando, mais uma vez repito, sobre a participação democrática em organizações de economia social e solidária, procura refletir sobre as diferentes formas de participação social e democracia interna em organizações de economia solidária. O que nós vamos procurar refletir aqui nesta tarde é buscar entender em que medida também as organizações de economia solidária podem servir como plataforma de aprofundamento da democracia. Com isso, nós procuramos questionar teses que são amplamente aceitas nas ciências sociais. Essas teses vaticinam que as organizações sociais elas tendem fatalmente a processos de oligarquização, a conhecida teoria da jaula de ferro, né? De um outro lado também, as evidências empíricas que nós temos observados em um conjunto muito variado de organizações nos permite sugerir que essa tese de Robert Michels, mas também fundamentada por outros autores, não pode ser generalizada e empregada de forma crítica na análise dos sistemas sociais. Nós observamos que muitos casos de organização da sociedade civil, em especial da economia social e solidária, sustentam formas de democracia interna por longos períodos e com longevidade bastante significativa. Nesse sentido, nós estamos visualizando aquelas experiências de orçamentos participativos no Brasil, na cidade de Porto Alegre, e hoje se difundiram para diferentes regiões do mundo. Poderia citar aqui o estado de Kerala, na Índia, mas poderia também citar a cidade de Nova York, realizando orçamentos participativos, a cidade de Paris, mas também experiências mais recentes que nós vimos se proliferar de forma bastante expressiva nas eleições agora a nível local no Brasil, como a experiência dos mandatos coletivos que procuram incorporar formas de democracia interna no processo de campanha e de tomada de decisão frente a matérias legislativas. Mas também a gente poderia citar as experiências de partido híbrido, como as experiências da democracia interna do Podemos em Espanha, a experiência também dos movimentos sociais que surgiram com a novidade do Fórum Social Mundial, a partir de perspectivas radicalmente horizontalizadas, as experiências de finanças solidárias, como os bancos comunitários e bancos éticos, as organizações de economia solidária de um modo geral, as empresas recuperadas em particular, entre tantas outras experiências que têm procurado refletir como a democracia se aplica em suas próprias práticas internas. Então, as teses, as teorias da democracia participativa, da democracia deliberativa, autogestão, de governança dos bens comuns, elas vão contribuir para compreender os diferentes fatores que explicam a continuidade e longevidade das organizações democráticas contemporâneas em diferentes contextos, ao nível global, ao nível local. É isso, gente, a nossa agenda de reflexão aqui nessa tarde, e não teria, penso, lugar melhor e também convidados melhores para refletir esse tema, de pessoas que estão aí a quente, refletindo sobre esses casos, sobre essas evidências e sobre essas teorias. Vamos a isso, tá? Então, para começar esse nosso debate de hoje à tarde, eu quero convidar aqui o nosso primeiro orador, o professor Camille Meyer, como já falei, professor da Universidade de Cape Town, da área de gestão, trabalha o tema da sustentabilidade dos bens comuns e tem larga experiência nessa reflexão. Então, Camille,
quero passar aqui, primeiramente, a palavra para você e, mais uma vez, agradecer a sua participação e esse nosso encontro aqui. Muito obrigado. Deixo contigo a palavra. Muito obrigado, Léo. Boa tarde, boa noite a todos e todas. Sei que estamos em pelo menos três países diferentes, então é meu prazer estar aqui com vocês, de ter essa oportunidade de conversar, de falar sobre a democracia, a participação coletiva, a ação coletiva para melhorar o mundo e os bens comuns. Eu acho que eles permitem realmente de contribuir para um mundo melhor. Tenho que pedir desculpas porque não falo português há bastante tempo, então meu português está bastante enferrujado, mas enfim, então, por favor, me desculpem se eu esqueço uma palavra ou outra, se misturo as palavras. Então, hoje eu vou falar da minha área de campo, que é os bens comuns, né? Porque eu acho realmente que os bens comuns, e como eles se coligam com a democracia, principalmente em duas ações. A primeira é a participação. Os bens comuns precisam de participação, de ação coletiva, de várias partes de participar para a gestão, a administração e a divisão dos recursos. E a segunda parte é o acesso, porque realmente eu acho que a ação coletiva realmente permite de dar acesso aos recursos a várias pessoas que não têm acesso aos recursos, que é a tensão que realmente existe nos bens comuns. E tem uma tensão entre os bens comuns, que são acessíveis a todos e todas, e versus os bens privados, que realmente também tem uma exclusão que acontece, mas também tem uma expropriação. E vamos falar mais disso. Enfim, eu acho realmente que o conceito de bens comuns é muito importante para entender como é que podemos afrontar as ameaças ecológicas, ou seja, toda a crise ambiental que estamos vivendo e vendo, realmente os bens comuns permitem de encontrar soluções a vários níveis, locais e internacional. Essa é a primeira coisa. E segunda coisa, eu acho que os bens comuns também permitem de ter acesso aos recursos fundamentais, que são ligados à pobreza e às desigualdades. E realmente, se entender a noção de dar acesso, podemos aliviar essas grandes questões que estão nas nossas sociedades. Então, os bens comuns, o que eles são? São bens que estão a todos, ou seja, todos e todas têm acesso, então, é uma coisa, tem uma propriedade coletiva e que a propriedade é compartilhada, que não tem essa exclusão e que são administrados coletivamente. E realmente tem essa terceira via, quando tem um mercado, o Estado e os bens comuns estão ligados aos dois, mercado e Estado, mas tem essa democratização, essa participação de base que é muito importante. Então, quando o ativista Paul Bourdieu fala de paradigma dos bens comuns, eu acho realmente que tem esse potencial. Na verdade, eu preparei uma apresentação PowerPoint com vários slides, mas estou seguindo o mesmo programa de fala, mas sem compartilhar, porque realmente a ideia de ter esse diálogo com vocês. Então, uma autora que me ajudou bastante, que ajudou muitas pessoas a entender os bens comuns, como é que eles funcionam, é a Elinor Ostrom. Com o trabalho dela sobre as instituições para a ação coletiva, sobre realmente como os grupos se organizam coletivamente para dar acesso que seja regulado, para que os recursos não estejam destruídos. Isso é muito importante quando a gente fala da crise ambiental, mas também como é que podemos usar esse quadro teorético e usar esse para entender as organizações coletivas de economia solidária. Então, acho que tem um dos quadros teóricos que ela constituiu foi o Institutional Analysis and Development Framework, que é realmente a ideia que quando tem umas regras, que são as constituições, elas vão atender todas as partes da organização. Ou seja, começa com a Constituição, meta-constituição, a Constituição, e depois tem
collective choice situation, ou seja, a ideia é realmente que quando os grupos de grupos de base que querem fazer a democracia ou ter poder sobre realmente, eu acho que, Léo, peço desculpas, mas acho realmente que vai me ajudar bastante de convidar os slides, porque senão não faz sentido e tenho medo de perder a audiência. Fique à vontade, Camille. Ok, obrigado. Então, realmente a ideia dos bens comuns é essa. Os bens comuns, se você quiser fazer um bem comum, como é que você faz? A ideia é que você chega com umas ações de metaconstitucional, que, por exemplo, se você quer responder essa pergunta, o acesso à água, por exemplo, tem que ser mercantil, commodified. Tipo, mas a água tem que ser, como é que você vai manejar a água? Como que você dá o acesso à água? Ou você faz a água como uma mercadoria ou como um bem que tem que ter acesso? Então, a questão seja, todos os recursos têm que ser comercializados sobre o valor de mercado ou justificam práticas mais incluídas para dar acesso que é mais relacionado com os direitos humanos. Então, a ideia é que se você quiser dar acesso como recurso humano, realmente precisa de organizar diferentemente. Então, a história dos bens comuns é que passamos de uma ideia que os bens comuns são os bens que têm uma natura bem rígida, que necessita uma noção de propriedade coletiva, que vai, ou seja, passar dos recursos. Peço desculpa, acho que não estou muito acostumado a falar em português também, então estou meio. A ideia dos bens comuns, para mim, como é que está relacionado com a democracia? Tem duas coisas. A primeira é participação. Os bens comuns precisam de ter participação coletiva. A questão agora é como é que os grupos se auto-organizam. A ideia que eu tenho também no meu artigo é os dois princípios de ação coletiva nas associações, na economia solidária, é ter acesso, ou seja, que o recurso, o direito de ter acesso a alguns recursos. Esses recursos podem ser recursos de água, recursos de finanças, recursos de cultura, tudo recurso que é importante para o desenvolvimento humano, individual e coletivo. Então, é bastante coligado às ciências políticas e à ética também, filosofia, né? Se você tiver recursos humanos, quais são os direitos humanos? Então, as organizações de economia solidária têm ou querem dar acesso a esses recursos. Então, acesso como um direito humano é um dos princípios que as organizações de economia solidárias usam para criar os bens comuns. A segunda é a democratização em termos de participação. Tem uma organização de base que vão mobilizar as comunidades através, por exemplo, o que eu estudei no Brasil foram os bancos comunitários e aprendi muito com os bancos comunitários, como o Banco Palmas, o Banco Sampaio, o Banco Bem, o Banco Tupinambá e o Banco de Matarandiba. Então, esses bancos se auto-organizam. Se a ideia de dar acesso às finanças aos povos e às aldeias que não têm acesso às crianças, isso é recursos finanças, desculpa. Isso é a base de dar acesso. A segunda é como que essas organizações e como que os bancos comunitários se criam. Então, tem duplo movimento aqui, ó. Um desses movimentos aqui tem para desenvolver e replicar a inovação social, e também Léo sabe muito bem disso, porque trabalhou muito tempo na incubadora, em várias incubadoras no Brasil. A ideia de ter essa base, essa inovação social, que está adaptada no local.
com a comunidade. Através de fórum, a comunidade pode participar para fazer com que a inovação social vá se adaptar em termos de novos acessos, novos serviços financeiros, por exemplo, e depois de ter o fórum, vai ter o conselho gestor, que vai ter também representações da comunidade. E essas são eleitas e representam a comunidade. Então, tem essa representação democrática do povo daqui nas empresas. E depois vai ter um nível mais da operação, sempre vão ser os trabalhadores da comunidade. Então, tem realmente essa visão de ser encastrado no local com vários níveis de participação. E cada vez que vai se reduzir muito amplo com o fórum, depois com o conselho gestor vai ser menos pessoas, mas sempre com representatividade, e o nível de operação vai ser também membros da comunidade, mas então, quando você se especializa, você vai ter menos pessoas, né? Mas sempre vai ter essa representação da comunidade, que isso é importante. Então, isso é a self-organization, é a auto-organização da comunidade. Então, esses dois princípios, que eu acho que um dos meus artigos está dizendo, e trabalho na minha pesquisa durante o doutorado, é realmente entender que esses dois conceitos, dar acesso a alguns recursos e a auto-organização, eles permitem de criar bens comuns. Léo, não sei se você quer que fale de outra coisa ou posso parar aqui. O tempo, você ainda está em tempo, pode seguir. Mas se você quiser encerrar, a gente passa a Flávio. Para ter certeza que tá bem claro, assim, que realmente tem... Ok, acho que Flávio pode falar e depois a gente pode conversar também, porque tem vários aspectos dos bens comuns que a gente pode conversar. Tá, ok. Então, obrigado, Camille, tá bem, pela exposição. Então, vou passar imediatamente para Flávio. Aquelas pessoas que estão nos assistindo, seja pelo live stream do Facebook ou aqui pela sala do Zoom, elas podem colocar perguntas, trazer novos argumentos, novas questões que possam ser aqui debatido. Então, ao longo das exposições, nós estamos colher as observações de quem tiver interesse em dialogar conosco aqui nesse momento. Então, mas passo agora para o Flávio. Bom, boa tarde, boa noite a todos, a todas. Agradecer ao convite do Leonardo, ao SEI, aos amigos que estão aqui compartilhando com a gente esse debate. Bom, eu vou subverter um pouco a sugestão que foi agora do Leonardo. Eu acho que para a minha fala, é super importante que seja materializada alguma das coisas em imagens. Esse começo não seria tão necessário, mas acho importante... É questão quase de método. Eu sei que estamos em momentos em que devemos privilegiar um pouco o nosso contato mais próximo possível, já que estamos tão distantes, mas eu acho importante. Então, vamos lá. Eu dei esse título, que é o título do livro que saiu da minha tese de doutorado, que foi citado pelo Leonardo no início, e eu pretendo dividir a fala em dois momentos. O primeiro é uma breve reflexão sobre o uso da palavra, do termo autogestão. Acho que vai ter que ser breve, e para depois passar para os casos específicos de empresas recuperadas e a compreensão de como essa autogestão se operacionaliza, né? Enfim. Então, eu acho que eu preciso... Vocês estão conseguindo ver bem o slide, Leonardo? Ou é preciso... Sim? Então, vamos lá. Primeiro, uma questão da origem do termo, de onde vem, como é que ele foi mudando ao longo do tempo. Enfim, embora as práticas que nós analisamos hoje, que chamamos de autogestão, são muito anteriores ao século XX, né, o termo, muitos autores falam que o termo surge
de uma tradução, né, de uma palavra servo-croata, que designava a experiência de autogestão, né, que nós chamamos de autogestão na Iugoslávia. No pós-guerra, mas especificamente na década de 50, começou a ser mais utilizado esse termo. E foi um termo importante no maio de 68, embora a revista Autogestão existisse desde 66 na França, foi um termo, uma bandeira importante, que falava da autogestão em vários aspectos da vida, não apenas nas empresas, né? E, posteriormente, um aprofundamento teórico. Essa revista que eu citei, Autogestão, se tornou Autogestão e Socialismo, né? E a partir da década de 70, e até porque não se entendia a ideia de autogestão apenas, foi necessário incluir o nome socialismo para entender o conteúdo político presente aí no uso do termo. Enfim, eu usei esse livro aí, chamado Autogestão, uma mudança radical, que é um dos dois dos organizadores dessa revista, né, que houve muitos intelectuais debruçaram-se sobre o conceito de autogestão e fazer um aprofundamento teórico. Nesse momento também uma ampla utilização desse termo por sindicatos anarquistas, né, e houve uma ideia de movimento autogestionário que tinha características bem pontuadas, diferentes, né, do que se via na Iugoslávia, já que era uma experiência de Estado e estava aqui fortemente uma experiência com base anarquista, né, que inclusive falava na abolição do Estado. Bom, depois vemos a difusão do uso desse termo em vários lugares do mundo. Vale citar o uso em Portugal, a partir do 25 de abril, né, com as chamadas empresas em autogestão. Curioso, porque isso não se referia a todos os grupos que nós entendemos hoje que atuavam de forma autogestionária, mas especificamente das empresas que eram ocupadas, que hoje chamamos de empresas recuperadas, mas eram o conjunto das empresas em autogestão, estava muito mais relacionado, não eram todas as cooperativas, na verdade, havia uma distinção, inclusive, dessas com as cooperativas. E, enfim, isso eu usei o exemplo de Portugal, mas massivamente esse termo passou a ser utilizado no mundo. A experiência argelina usava a ideia de autogestão em outros lugares. E a partir da década de 90, a definição de economia solidária no Brasil é o conjunto de iniciativas de produção, consumo, poupança, crédito, organizadas sob a forma de autogestão. É esse o conceito. A autogestão aparece como o que caracteriza as iniciativas de economia solidária no Brasil. Em outros lugares também amplamente utilizado, posso falar da Argentina e no Uruguai, por exemplo. Bom, esse quadrinho, né, eu queria pontuar que são Parece que o Flávio teve alguma dificuldade, gente, aqui. Acho que a internet dele teve alguma instabilidade. Deixa eu só ver se ele retorna em mais alguns minutos. Mas você queria falar algo, Camille? Voltou. Okay. Pessoal, desculpa, é uma estabilidade que eu não sei nem explicar. Ela vai e volta. Não é, enfim. Isso pode acontecer novamente. Passou o dia inteiro bem, mas agora à noite decidiu ter esse problema. Bom, eu estava falando que o termo autogestão foi usado em contextos muito diferentes, mas com algo em comum.
E aí, eu queria falar um pouquinho de 5 trabalhos. Eu conversei muito com o Leonardo antes, e assim, eu vou falar, o título da mesa, né, era Participação Democrática. E por que eu uso desse título e eu vou falar de autogestão? Então, eu vou tratar algumas questões de alguns autores para justificar o nosso uso pela autogestão, embora haja que ela tenha conexões com outros termos e conceitos. Bom, a Eugênia, uma pesquisadora, uma antropóloga brasileira, que fez uma etnografia sobre o mapeamento da economia solidária no Brasil, ela identificou uma coisa muito interessante nesse processo, né? Isso, claro, para fazer política pública, tem questões envolvidas aí, como, por exemplo, tem que ter dados para saber qual o universo e para saber qual o financiamento que a gente vai dar, né? Então, tem questões políticas envolvidas e também questões de financiamento. Então, havia um esforço da Secretaria Nacional de Economia Solidária no Brasil de não desperdiçar experiências, digamos assim. Então, buscavam um conceito que eles chamaram de maxi-mini, que pudesse abranger o máximo de experiências possíveis com o mínimo de características básicas, né, para poder realizar o mapeamento. Só que, curiosamente, o conceito que a própria secretaria usava, que falava, que eu falei anteriormente, o conjunto de iniciativas organizadas sob forma de autogestão, houve uma troca, passaram a usar o termo gestão coletiva, ao invés de autogestão. Então, ela fez uma reflexão sobre, parece que não precisava de tanto, a autogestão estaria num outro patamar, né? A gestão coletiva seria o suficiente. Então, isso já está demonstrando um pouco de como a autogestão foi vista de uma forma muito normativa. Ao invés de tentar ver o que as experiências diziam sobre como é que era o processo organizativo da autogestão, elas eram insuficientes para serem chamadas assim porque elas não atingiam um patamar esperado delas, né? Aí eu trago o professor José Henrique de Faria, que nesse livro, Gestão Participativa, já ouvi falar, inclusive, que o nome do livro deveria ser Autogestão, mas alguma coisa com a editora fez que fosse assim, que faz sentido, porque ele faz um contínuo entre a cogestão e a autogestão, falando de diversas experiências no mundo, desde a cogestão alemã, passando pela economia solidária no Brasil, e a autogestão, para ele, é um lugar não alcançado. Tem a ver necessariamente com a autogestão social. Então, ele chama o que a gente chama de autogestão nas unidades produtivas, nas organizações. Enfim, de fato são, mas havia aí também um conceito normativo na minha avaliação do que deveria ser autogestão. Bom, e aí os autores que mais me inspiraram, né, que são os críticos um pouco dessa visão normativa, e o Daniel Motet é um autor importante porque ele foi do socialismo barbário, ele foi desse quadro de autores que, de uma certa forma, idealizaram o conceito de autogestão, num contexto bem específico, e ele faz, nos anos 2000, né, uma autocrítica, de certa forma, mas também uma crítica ao que ele chamou de maximalistas da autogestão. Para ser autogestão, você precisa ter características idealizadas, né? Enfim, poderia passar pode ser depois, mas algumas passagens do texto dele que são muito interessantes. E outra que ele chama de um paradoxo antecipatório da autogestão. Assim, que embora o futuro seja novo, quem está conceituando aqui a autogestão, ele se acredita suficientemente esclarecido para anunciar o que os cidadãos que fazem parte de uma organização autogestionária vão decidir, que essa decisão seria necessariamente progressista. E ele faz essa avaliação na França no momento em que Sarkozy ganha. Isso é muito curioso acreditar que as pessoas, ao terem a liberdade de tomar decisões, elas vão tomar decisões progressistas. Então, é uma crítica que me parece relevante para a gente empiricamente que existe definir antecipada. E o Cláudio Nascimento, que tenta ver isso de uma forma processual, né? As lutas pela autogestão, para ele, estão muito anteriores ao uso do termo. Ele entende isso a partir de uma utopia concreta, usando a ideia do Ernest Bloch, a vivência do extraordinário possível. Isso eu acho que é uma perspectiva que é muito mais próxima do grupo que eu faço parte, que é o grupo de pesquisa em empresas recuperadas por trabalhadores, que nesse livro, que chama Dialética da Autogestão em Empresas Recuperadas por Trabalhadores, assim, esse livro já foi a nossa segunda publicação. Na primeira, a gente fez o nosso mapeamento das empresas recuperadas no Brasil. E, novamente, ao fazer mapeamento,
a gente precisou definir muito bem o que era o enquadramento, né? E isso é sempre muito redutor da realidade, de uma certa forma. E a gente buscou uma certa metodologia que não fosse redutora da realidade. Então, uma das questões era a autodeclaração como autogestão. Enfim, sabendo os limites disso. E hoje em dia eu questiono até, inclusive, se o que são empresas recuperadas por trabalhadores são todas no campo da autogestão, mas isso já é um outro debate. E o segundo livro foi a partir de, não só estudos de caso, a gente fez atividades pela engenharia mesmo, de extensão, de assessoria a essas fábricas, de algumas fábricas, usando a análise ergonômica do trabalho, que permite muito a aproximação da atividade, né, do trabalho, do que é chamado trabalho real, se contrapondo ao trabalho prescrito. Isso nos fez também fazer uma provocação entre o que seria a autogestão real e a autogestão prescrita, e conviver com essas experiências, que são experiências de muitos anos. A gente fez assessoria a uma cooperativa de mineradores que era desde 88 e durou quase 30 anos, uma cooperativa têxtil no Rio Grande do Norte que durou mais de 30 anos, e uma fábrica de bombonas que durou 15, e hoje ainda segue em resistência, que é a Flascor, também em regime de autogestão. Então, são períodos muito longos para não imaginarmos que as contradições e os conflitos vão aparecer. Então, a gente também contestou muito a ideia de degeneração das experiências, porque nessa ideia está contido um conceito ideal na nossa cabeça. Degeneração não é o que acontece, o conflito é imanente, né? Então, a gente buscou entender a autogestão a partir de suas contradições, foi o que chamamos de dialética da autogestão. Então, agora eu vou para a segunda parte, que é para os casos concretos. Eu quero que o Leonardo me avise, faltando 5 minutos, Leonardo, porque aí eu corto, sem problemas, eu trouxe várias experiências, eu corto a partir de onde eu estiver. Eu preferi fazer, então, o resultado final da leitura dessas experiências trazer antes. Né? Nesse livro aí, que foi citado pelo Leonardo, que é fruto da minha tese de doutorado, foram análises de casos de empresas recuperadas por trabalhadores no Brasil e na Argentina, buscando entender as rupturas que essas experiências trazem com a organização capitalista do trabalho. Ao falar isso, eu não quero dizer que todas essas experiências analisadas trazem todas essas rupturas, tampouco quero dizer que o conjunto das experiências trazem isso. O objetivo é entender empiricamente o possível, né, o extraordinário possível, como disse aí o Cláudio Nascimento. Então, esses foram elementos, né, que foram trazidos a partir das experiências. Questões como jornada, ritmo e segurança do trabalho. Era muito citado a questão de que o ritmo de trabalho é outro, é um ritmo a partir do seu próprio ritmo e não um ritmo imposto de fora. Isso tem influências muito grandes na própria segurança do trabalho. O índice de acidentes, segundo relatos, era muito baixo, comparativamente ao período anterior. A diferenciação salarial, muito reduzida, a diferença entre o maior salário e o menor salário comparativamente a antes. Isso, claro, que muda de país para país. Na Argentina era muito comum a questão da retirada igualitária, no Brasil não. Novos significados dados ao espaço de trabalho, a fábrica de cultura, a fábrica para os vizinhos, a fábrica que leva as crianças para conhecer a produção de livros. Eu posso mostrar imagens, se o tempo permitir. As relações com o ambiente externo, né? A fábrica e a relação com a vizinhança. Muito diferente do que são as responsabilidades sociais empresariais. Também identificamos isso, muito forte também no caso argentino, onde eles tiveram um apoio maciço da população na defesa dos seus espaços quando havia tentativa de despejo. As relações entre os trabalhadores também era uma questão a ser analisada sobre um outro prisma, né? A relação entre um trabalhador de uma empresa onde um trabalhador necessariamente compete com o outro é uma, e numa empresa onde eles necessariamente precisam cooperar, porque o negócio é deles, né? Negócio, entre aspas, se também tem impactos nessa relação. Poderíamos aprofundar isso. As resistências às crises também, isso é um dos pontos interessantes de discutir nas empresas recuperadas, é a capacidade de resistência a um processo de crise econômica. No caso argentino, isso foi bem visto na crise depois de 2008, como muitas delas mantiveram e muitas outras foram recuperadas.
mudanças nos processos produtivos, né, nos produtos e maquinários. Esse é um elemento central no campo que eu estudo, da tecnologia social, e é muito pouco ainda. De fato, há muita pouca readequação, chama readequação sociotécnica, mas há elementos interessantes que eu poderia citar a partir dos casos concretos. A divisão de tarefas e o papel da mulher no processo de trabalho. Embora tenhamos identificado mudanças, por exemplo, significativas em mulheres que passam a exercer cargos antes que não existiam, também é muito forte a não existência de um debate sobre isso nesses casos. E claro, isso está mudando nas empresas recuperadas, como também está mudando nas outras empresas. Então, a gente cita esse caso para mostrar também que muitas questões não foram aprofundadas, né? Bom, a radicalização da democracia no interior das empresas, isso eu acho que é um tema que dialoga muito com a proposta. A existência tanto de empresas muito pequenas como empresas grandes, mais de 500 trabalhadores, que criam instrumentos para que haja participação, por exemplo, numa que talvez não chegue até ela, que é uma fábrica de cerâmicas da Argentina, que tinha 450 trabalhadores, agora reduziu muito, com uma crise profunda. Eles tinham que ter, e tinha um setor da fábrica que não parava, que é o chamado coração da fábrica, que é o alto forno. No alto forno eles não podem parar, e como é que faz para os trabalhadores participarem, né, de espaços de assembleia? Porque eles faziam uma assembleia num período em que a fábrica, com exceção dessa fábrica, desse setor, parava toda um sábado para poder fazer uma assembleia. A fábrica, que é de 3 turnos, passava a ter um turno apenas naquele dia. Enfim, são mecanismos existentes nessas experiências concretas que nos permitem ver possibilidades, né? Não é dizer que essas experiências vão transformar o processo mais geral de trabalho, mas também é pensar que numa mudança estrutural essas experiências são importantíssimas para um acúmulo, inclusive teórico, né? De como podemos organizar o trabalho de forma distinta. E também na relação entre as empresas. Há casos, por exemplo, de uma rede de gráficas em que empresas do mesmo setor, do mesmo nicho de mercado, que supostamente competem entre si, passam a ajudar a recuperação de outras empresas, ao invés de ficar feliz com a falência. Então, isso, a rede gráfica de cooperativas na Argentina é um caso emblemático. Eles ajudam dando dinheiro, dando trabalho, ajudando na ocupação, na luta com a polícia, em casos muito relevantes. Quanto tempo tem, Leonardo? Pode ir caminhando para o final, os 5 minutos aí, tá bom? Então, mas a gente vai ter outra oportunidade de também vocês voltarem a falar, né? A partir dos debates, das perguntas. Então, eu vou falar de um caso, de uma gráfica, dessas gráficas na Argentina, uma fábrica pequena, que foi ocupada por 8 trabalhadores durante o ano de 2001, a grave crise argentina. Foi a primeira gráfica a recuperar, e, curiosamente, o Sindicato Gráfico é um sindicato com histórico de esquerda na Argentina, mas não apoiou. Era uma coisa muito nova para o universo sindical, mas ela teve muito apoio. Hoje, eles funcionam, parte da rede gráfica dentro do sindicato, mudou a composição. Mas esse caso é um caso emblemático para falar da relação com a vizinhança e de mudanças, para simbolizar algumas daquelas mudanças ali que eu situei. Então, o apoio dos vizinhos se deu de uma forma muito material, desde eles evitarem o despejo com a polícia na porta, até ajudando os trabalhadores a comercializarem quando era proibido. A polícia ficava na porta da fábrica, isso durou 6 meses, a fábrica ficava colada a essa casa que eu mostro na foto, e eles produziram um livro, inclusive chama O que são as Assembleias Populares, e esse vizinho, que era conhecido da fábrica, decidiu fazer um buraco na parede da sua casa para passar os livros e fazer a entrega desses livros para os trabalhadores terem alguma renda. Isso simbolizou para eles uma forte relação de proximidade com a vizinhança, transformaram o segundo andar da fábrica num espaço de cultura, né, que chama o Centro Cultural Chilaver, que tem oficinas, tem várias festas para a vizinhança, enfim, esse é o Plácido, na fotinha aí, o presidente da gráfica, mora numa villa, que seria o equivalente à favela brasileira na Argentina, e não só o presidente dessa gráfica, como da rede gráfica que eu citei anteriormente. Também é um espaço de ensino, eles transformaram muitas fábricas na Argentina, porque há uma rede de educadores populares, que chamam Rede dos Bachilleratos Populares,
e nesse caso aí com orientação em cooperativismo, que buscam a educação de jovens e adultos lá. Então, eles buscam espaços para poderem darem suas aulas. Então, eles têm um espaço dentro da fábrica, assim como a fábrica serve de visitação para as crianças, como a fábrica produz livros, é um estímulo à leitura também, a ver a fabricação do livro, e, além disso, concentra ali um centro de documentação da Universidade de Buenos Aires dentro da fábrica. Além de ser um espaço de trabalho transformado, isso era um espaço que eu trabalhava lá como pesquisador nessa fábrica durante 4 meses, dava para ver como é que eles transformaram o espaço de trabalho como um espaço aberto, isso era muito falado por eles. Bom, eu só vou passar fotos, não vou falar, esse é um outro caso também na Argentina, com muita relação com a vizinhança, chama União Solidária de Trabalhadores, tem um complexo agroecológico, um centro poliesportivo, construíram casas para o bairro, é uma experiência que tem muita prática de construção civil e também alguns recursos para poderem fazer isso, né? Um setor de comunicação. Essa é a fábrica de cerâmica que eu citei, que é uma fábrica com uma luta política muito forte na região de Zanon, Patagônia Argentina, e alguns casos brasileiros na região de Catende, usina Catende famosa, já não existe mais. As 3 casos brasileiros não existem mais, isso é sinal de alguma coisa. Mas esse é um caso que eu acompanhei durante muitos anos no Rio de Janeiro, uma fábrica de parafusos, que também, sem um discurso pronto da autogestão ou da luta política, esses trabalhadores tinham muito forte dentro deles, apesar de muitas contradições ali naquele espaço de trabalho, a experiência do trabalho coletivo. E essa que eu citei também, que é a fábrica Flasco, que tem uma outra bandeira pela estatização, que bebe muito da experiência argentina, com a luta mais ampla do que no interior das empresas. Então, eu vou ficar por aqui para cumprir o combinado e a gente pode voltar depois com mais detalhes. Flávio, Camille, muito obrigado aí pelas brilhantes exposições. Queria mais uma vez lembrar quem nos acompanha aqui nessa sessão de hoje que está aberto a rodada de perguntas, questões, comentários também, para a gente dar continuidade ao diálogo com Camille e com Flávio Chedid, tá bem? Bom, eu vou, então, inaugurar essa sessão, essa segunda rodada aqui, de algumas questões, né? Porque tanto Camille, a partir aí da abordagem dos bens comuns, quanto Flávio, a partir da abordagem da autogestão, acho que traçam aí uma espécie de ponte ou passarela entre uma diversidade de experiências e também de tradições teóricas que têm proximidades e distâncias também, né? Eu tenho dito que, e aí, Flávio, talvez isso possa, em alguma medida, entrar em choque com algumas perspectivas, algumas abordagens mais idealistas da autogestão, do que eu acho que todas essas experiências e também abordagens contemporâneas dos bens comuns, de democracia interna, elas são formas renovadas que estão procurando atualizar as teses primeiras da autogestão, né, que tinham uma perspectiva ali mais vinculada com o Maio de 68, mais voltada a uma perspectiva de organizações revolucionárias que pensavam a transformação a partir não só da dinâmica do trabalho, da organização do trabalho, mas a autogestão enquanto um processo de organização da sociedade. E aí, isso vai desdobrar em um conjunto de questões e queria apresentar algumas delas aqui, tentando procurar mais aproximações do que distanciamentos entre essas diferentes abordagens, quer seja dos bens comuns, quer seja da autogestão, quer seja da democracia interna, da democracia participativa ou deliberativa. Eu acho que essas perspectivas teóricas elas não são concorrentes, mas cooperativas, né? Elas estão procurando encontrar um mesmo ponto de chegada. E aí, Camille, Flávio, queria trazer a seguinte questão. Partindo de uma perspectiva mais empírica, de olhar como efetivamente essas experiências de organizações, né, de democracia interna no interior das organizações de economia social e solidária, isso supõe superar
uma tradição teórica, como afirmei no início da minha exposição aqui, que vaticinam, né, que determinam que todas as organizações elas tendem à oligarquia e que, portanto, a história da democracia interna e da autogestão nas organizações ela é apenas uma passagem de organizações que não são estratégicas, de organizações que não são maduras, e que logo que eles cheguem a uma abordagem mais estratégicas e maduras, elas vão se tornar em organizações oligárquicas. E aí a primeira questão é essa: como é que a gente pode questionar essa abordagem teórica que vem desde lá do livro de Robert Michels, há mais de um século já, mas que segue muito resistente e muito utilizada dentro das ciências humanas e sociais, dentro da ciência política, dentro da sociologia, que é a tese da jaula de ferro, né? Então, como é que a gente questiona a partir das experiências que nós conhecemos no campo da economia social e solidária, mas também a partir das teorias que nós estamos utilizando, né? Quer lá desde a abordagem de Elinor Ostrom, quer também da abordagem de Daniel Motteu, Cláudio Nascimento e outros autores da autogestão, mas também eu, do meu lado aqui, procuro, a partir das teorias da democracia participativa e da deliberativa, olhar que essa tese ela não pode ser usada de forma generalizada, tampouco de forma acrítica. Então, tem mais algumas outras perguntas, mas para início de debate, queria ouvir vocês sobre esse argumento. Quer começar, Camille? Ok, obrigado. Eu acho que essa pergunta é uma ótima pergunta, na verdade, porque os bens comuns estão muito relacionados a esse conceito de luta que você estava falando, no 86, 68, e essa revolução de sociedade, né? Qual é o propósito da organização coletiva, mas quais são os princípios sobre os quais a sociedade se basa, né? E podemos ver muito que os conceitos de bens comuns é muito relacionado com a expansão do capitalismo, na verdade. Se você voltar na história, e isso que é muito importante, que você fala de interdisciplinaridade, né? E quando você fala de bem comum, é um campo, um âmbito, um sujeito muito importante, porque trata de história, trata de ciências sociais, ciências políticas, ciências econômicas. Mas na história, isso nos informa que, historicamente, os bens comuns, o capitalismo começa com a acumulação primitiva, né? Que o Marx conceitualizou isso, né? Quando os campesinos na Inglaterra, mas nos outros países europeus começaram a basicamente cortar o acesso aos bens comuns aos campesinos. Então começou assim, mas esse processo de não sei como se chama enclosure em português, mas cercamentos. Como? Cercamentos ou enclosure. Cercamento. Isso. De cercamento, isso continua, ou seja, eu acho realmente que o capitalismo está sempre destruindo uns bens comuns como uns bens públicos para fazer uns bens privados, né? Começo com as terras na Inglaterra, mas continua assim hoje, quando tem multinacionais, por exemplo, que estão indo em países em desenvolvimento para acaparar, para ter a terra, para pegar a terra, isso também expropria um monte de comunidades locais. Isso é um processo que faz parte da expansão do capitalismo também. Agora, tem um movimento, o segundo movimento de encerramento, tem o segundo movimento de enclosure, né, que trata de tudo, including o conhecimento, including cidade. Então, todos, including access to water, por exemplo. Tudo isso são movimentos, a sociedade está se opondo a esse processo de encerramento, de cercamento, que é consubstancial do capitalismo. Agora, quando tem esse princípio de fazer uma vida em comum, de estar juntos para lutar, para fazer que alguns recursos
seguem sendo em comum, não sendo privatizados, agora começam a ter iniciativas locais da sociedade. Então, esse é o processo, esse é o do Laval também, que é o argumento deles, né, que é o comum como princípio político de organização coletiva, que seja contra o mercado que está fazendo de tudo uma mercadoria. Então, agora, a questão é, quando tem esses espaços de organização coletiva, é agora que tem um bem comum também. Então, tem esse processo político, princípio político, que está dando novas formas de autogestão e de organização coletiva. Não só autogestão, mas organização coletiva que querem... que tem também essa base de revolução ou de luta contra o processo de encerramento ou encerramento geral. Bom, eu acho que essa visão determinista, né, de que as organizações tendem a uma oligarquia, ela também está presente numa visão determinista de que as experiências tendem a uma autogestão, a ideia de que elas tendem a aumentar a coletividade. Então, eu acho que a proposta é que não analisemos nem de um jeito nem de outro. Por exemplo, é super relevante para o nosso grupo de pesquisa as pesquisas empíricas, que, por exemplo, do Cândido e da Vietez, que mostraram que nas empresas recuperadas, e a gente observou isso na prática, havia uma tendência à criação de que foi chamada ali de uma elite político-administrativa. Um grupo que não era de gestão, passa a ser da gestão, e por motivos diversos, se mantém nessa gestão. Então, isso é um elemento da realidade importante, de mostrar que isso pode criar, sim, de fato, limitações para o aprofundamento de uma democracia interna, embora não seja tudo. Observar, por exemplo, que ao longo do tempo, sobretudo em processos de crise, há um esgarçamento das relações que tendem a esvaziar os processos coletivos também. Então, nesse livro Dialética da Autogestão, a gente mostra isso. A crise que veio depois de 2012, 2013, foi muito profunda. Então, experiências que eram tinham vários espaços participativos, passaram simplesmente a não adotar, a desconfiança entre as pessoas passaram a crescer, né? Então, isso é importante a gente entender. A questão é como a gente lida com a fragilidade das experiências, né? Acho que o Boaventura faz também uma provocação boa nesse sentido, é que essas experiências, elas são frágeis e incipientes por definição. Elas não, a fragilidade delas, você identificar as fragilidades dela não é nenhuma grande descoberta, embora a gente possa apontá-la, mas, assim, também um compromisso com elas nos faz ter muito cuidado de como expor essas fragilidades. Então, esse é um ponto que me parece crucial, né? E como fazer isso. Não significa que nós não sejamos críticos, mas me parece que a pretensão da criticidade em alguns momentos, ela é muito... A falta de empiria, né? Por exemplo, eu vou citar um livro que chama Para a Contribuição Crítica da Economia Solidária. Para a Crítica da Economia Solidária, o nome já é bem pretensioso, que foi feito no Brasil a partir de uma tese de doutorado, e que é claramente um trabalho sem nenhuma base empírica. Fiz uma pesquisa numa tese de doutorado que se propõe a esmiuçar a organização da economia solidária no Brasil, não cita o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que é a entidade social que organiza coletivamente. Então, por exemplo, uma tese pretensamente marxista que fica no mundo das ideias, não dialoga com a empiria e fica discutindo as ideias do Paul Singer, como é que se encaixa ou não dentro de uma teoria marxista. Realmente, isso, eu acho que é aí que devemos enfrentar, fazendo, inclusive, uma provocação de como essas teses têm problemas de método muito graves, não só de compromisso com as experiências, que eu acho relevante. A gente está falando aqui acredito eu, de uma ciência engajada. Esse compromisso é extremamente importante. Mas, além disso, tem questões metodológicas que são bem questionáveis. Ok, Flávio, obrigado aí pelas colocações, obrigado, Camille. Camille, tem uma pergunta aqui do André, me parece que, se eu não estou enganado, é o André Girardi,
que também é doutorando no ISCTE, trabalha conosco, com Ana Margarida. Ele faz aqui a seguinte pergunta para Camille. Camille, obrigado pela apresentação. Li e reli seus artigos que compuseram sua tese de doutorado. Foram boa inspiração para minha pesquisa durante o mestrado. Gostei muito dos casos explorados. Confesso que não utilizei a perspectiva de bens comuns na minha pesquisa, mas é um tema que me interessa bastante. Pergunto, quais são os maiores desafios, na sua opinião, para que o processo de commoning continue sendo renovado ou reinventado ao longo do tempo, em iniciativas que foram citadas, como, por exemplo, os bancos comunitários? Pode usar outros exemplos também, se quiser. Que mecanismos, ferramentas podem ser utilizadas nessa reinvenção, na reinvenção destes processos? Então, tem essa pergunta, Camille, para você. Aí eu vou colocar também logo a pergunta seguinte, que aí é para os dois, tá bom? É uma pergunta do Antônio Oscar. Como vocês enxergam o papel de Estado, do Estado, frente a essas alternativas de produção coletiva a partir de processos autogestionários? Bom, então deixo primeiro com Camille e depois com Flávio. Ótimo. Muito obrigado, André. Pois é verdade, acho que a minha apresentação não deu muito justiça ao trabalho que faço. Acho que o meu português não me ajudou. Enfim, a sua pergunta é muito importante. Falar de sustentabilidade daquelas iniciativas e de crescer em números e também em espaços. Na verdade, vai muito depender do tipo de bens comuns, ou seja, alguns bens comuns naturais, ambientais, vão ser talvez mais numa escala bem menor e local. Isso depende dos bens comuns, né? Mas para falar dos bancos comunitários, eu acho que é a organização coletiva também. Ou seja, tem vários níveis de análise, né? Tem o nível da comunidade, ou seja, como um banco comunitário, por exemplo, ele se organiza localmente. Isso vai depender também, porque cada comunidade cambia, né? As comunidades mudam, as lideranças mudam, a juventude é diferente, tem imigrantes de outras partes, então a comunidade está sempre se reinventando. Então, talvez que os bens comuns, provavelmente, talvez que os bens comuns tenham que se reinventar para atender aquela comunidade também, mas isso vai depender daqueles novos participantes ou pessoas de participar também. Mas isso é nível interno, na comunidade mesmo. Depois, se você pensa em sustentabilidade, em termos de ter acesso a outros recursos financeiros, legais, etc., eu acho que os bancos comunitários conseguiram fazer isso brilhantemente, muito bem, para se organizando ao nível coletivo. Bancos comunitários fazer uma rede nacional, mas também redes locais, estaduais também em alguns casos. Então, auto-organização nível entre as mesmas organizações, que isso dá escala, isso dá mais sustentabilidade a esse nível, e também ter apoio. E isso acho que foi muito bem feito no Brasil, apoio federal, estadual, ou seja, apoio do poder público, mas também apoio das universidades, por exemplo, as incubadoras. Então, todo esse ecossistema faz com que tem mais sustentabilidade, eu acho, porque tem número maior, tem intercâmbio de experiências, então daí realmente dá mais poder, mais sustentabilidade e isso, mas isso vai depender do nível de análise, né? Comunidade ou mais de escala. Mas é uma pergunta bem importante, e aí o Ostrom fez isso com os bens comuns naturais, ambientais, com o livro de 1900, Governing the Commons, mas isso, na verdade, tem razão, e talvez é uma perspectiva pelo seu doutorado, como é que os bens comuns ambientais ou feitos, não ambientais, mas feitos pelos homens e as mulheres, porque eles têm mais sustentabilidade. Isso vai depender também se você tratar de bens comuns informáticos, por exemplo. Novas tecnologias também podem ajudar.
Obrigado. Camille, a pergunta também sobre o Estado, né? Como é que você visualiza o papel do Estado frente a essas alternativas de produção coletiva a partir de processos autogestionários, né, democráticos? Então, o Estado pode apoiar, né? Eu falei dos bancos comunitários, com os governos locais, estaduais e federal ajudando com recursos financeiros, não financeiros, com leis e dando mais espaço também, legitimidade. Mas o Estado também tem a lógica dele, e o Estado também pode não gostar de autogestão, pode não gostar dessa visão mais de autonomia, porque em vários casos também os governos locais gostam de fazer com que as populações sejam dependentes do Estado e não empoderar o Estado, as populações para elas fizerem as organizações que elas querem fazer. Então, o Estado pode ter qualquer papel, né? Pode ter várias formas, positiva como negativa, mas eu acho que tem que ter o Estado positivo, tem que ter pelo menos uma base que essas organizações não sejam proibidas. Então, tem um mínimo que é importante de existir para fazer com que essas organizações possam existir. Esse mínimo, se não tem esse mínimo, vai ser muito difícil, né? Porque é como fazer uma auto-organização numa ditadura, por exemplo. Então, tem essas perguntas, mas acho que tem um mínimo de reconhecimento e depois pode ter muito mais. Obrigado. Olha, antes de passar para o Flávio, obrigado, Camille, mas queria colocar aqui uma informação que o professor Pedro Espanha apresenta, que é muito interessante, eu queria argumentar em torno disso também. O professor Pedro Espanha está dizendo aqui, o Estado invoca o direito público para controlar o bem comum, né? Então, uma forma de controle é a própria legislação também, em nome daquilo que se supõe o interesse geral, né? Mas aí, antes de passar para Flávio, queria colocar uma questão que para mim é muito pertinente, para você também responder essa questão, a pergunta do Antônio Oscar, né, sobre a relação com o Estado, mas antes disso queria fazer uma colocação também, que frequentemente essas experiências de economia solidária, olhando especialmente para o caso brasileiro, mas também para o caso português, se quiser para as experiências na França também, onde o Estado cumpriu um papel muito importante no apoio, no financiamento, no fortalecimento dessas experiências, eu queria dizer que, em termos, para retomar o nosso tema, em termos de quais são os efeitos que vocês visualizam na democracia dessas organizações, né? Um dos efeitos que tenho investigado é que essa relação dos movimentos de economia solidária, do movimento de economia social e de outras formas de inovação social, o Estado exige um perfil de pessoas profissionalizadas, pessoas que entendem as formas de relação com a burocracia, e muitas vezes nessas experiências, quando nós olhamos para empreendimentos que estão na periferia do sistema social, em que o perfil social e econômico dessas pessoas supõe ali déficits educacionais, um conjunto de outros déficits ao nível social e econômico, muitas dessas pessoas não conhecem o repertório necessário para se relacionar com o Estado. E termina que essa relação com o Estado fica associado a determinadas pessoas ou grupos de pessoas dentro dessas organizações, às vezes reforçando uma espécie de hierarquia, de especialização, de profissionalismo interno dentro dessas organizações na relação com o Estado, né? Terminando por demonstrar que, olha, as relações com o Estado muitas vezes supõem uma redução do nível de democracia interna nessas organizações. O que é que vocês acham? Bom, esse não é um tema que eu reflito sobre ele, mas eu vou aqui quase num pitaco, né? Quando eu vi a pergunta, o Antônio Oscar é um representante do Fórum
de Cooperativismo Popular do Rio de Janeiro, então também faz parte dessa organização da sociedade civil que reivindica o papel do Estado. Assim, a primeira tendência, antes das colocações que você acaba de fazer, Leonardo, a minha tendência era, olha, as experiências todas, ou quase todas com as quais trabalhamos, têm fragilidades muito grandes, sobretudo fragilidades financeiras. Imagina, e assim, sabemos que a gente não está debruçado, nesses casos, apenas por um sucesso financeiro, sim, mas a realidade das pessoas que estão ali vivendo aquilo, para isso é fundamental. Então, eu não vejo muita saída, sobretudo no Brasil, vou falar da realidade brasileira, que eu conheço um pouco mais, para que essas experiências possam superar o momento de que é uma experimentação, novas vivências, novas sociabilidades, para se tornarem experiências, de fato, viáveis por um período maior de tempo e que gerem renda sem a participação do Estado. Agora, de fato, essa relação sempre foi uma relação muito conflituosa. Por exemplo, mesmo no caso brasileiro, quando tínhamos Paul Singer na secretaria, tive a oportunidade de organizar pela universidade alguns eventos de avaliação da política nacional e ver esse embate muito profundo, né? A sensação que eu tinha, eu que estava no meio do caminho ali, não era nem o Estado, nem a organização, mas era um representante do Estado de alguma maneira, pela universidade, ficava pensando, mas a gente precisa de fato desse embate? Enfim, até hoje eu não tenho essa resposta, mas esse embate é um embate ancestral, né? Antecede o Paul Singer na Secretaria Nacional de Economia Solidária. E a personificação ali do Estado certamente trazia outras lembranças e esse embate existia. Mas eu acho que aí talvez a chave esteja no fortalecimento das organizações da sociedade civil que permitam esse diálogo com o Estado. Então, sim, a Fórum Brasileiro de Economia Solidária, os fóruns estaduais, no caso do brasileiro, aqui em Portugal, a Rede Portuguesa de Economia Solidária, como é que essas entidades podem reivindicar do Estado e, de fato, serem representativas do conjunto de iniciativas para que essas questões que você colocou sejam atenuadas. Mas a gente sempre lidou com isso. Financiamento estatal, por exemplo, sempre tem cobrança. O caso das empresas recuperadas é clássico nisso. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no Brasil, tem uma parte, esqueci o nome exato, mas tem um financiamento para as empresas recuperadas que quase nenhuma acessa. 3 casos ou 4 casos acessaram ao longo de mais de 10 anos. Quando a gente terminou o nosso mapeamento, eles nos chamaram lá para conversar, para tentar remodelar, mas o financiamento estatal, sobretudo em grande escala, como é o caso desse banco, exige uma série de certidões negativas de cumprimento que as experiências, por terem essas características, não vão acessar. Então, a gente, olha, vocês podem fazer um ajuste ou outro, mas isso não vai chegar ao conjunto das experiências. Mas só, sim, o nosso objetivo ao fazer mapeamento, o nosso objetivo central era conseguir política de Estado, de economia solidária. Então, e a gente quase chegou lá, porque a gente fez um seminário com as empresas representadas, depois de finalizado o mapeamento. Esse seminário foi feito no Sindicato Metalúrgico do ABC, simbolicamente feito lá. Foram 3 dias de debate e tal, e saiu um documento, e que saiu um edital de financiamento voltado para essas empresas. Logo em seguida veio o golpe e esse edital foi cancelado, não conseguiu. Enfim, era uma política pequena para as empresas recuperadas conseguirem elaborar planos de negócio. Na época foi o termo que gostaram de usar. Mas eu imagino que há muitos senões a isso, mas eu acho fundamental que a gente busque o Estado, né, com uma forte representação da sociedade civil. Bom, gente, o professor Pedro Espanha ainda tem mais uma colocação aqui, né, em que ele apresenta dizendo: o problema da subsistência das empresas recuperadas pelos trabalhadores
tanto com o Estado quanto com o mercado onde elas operam, né? Então, é uma questão importante também, porque vejo as experiências de economia solidária no enclave híbrido entre relações de reciprocidade, de recursos ao Estado e recurso ao mercado, né? Queria, se não tem mais questões para serem colocadas, gente, queria apresentar mais um aqui, porque dentro dos estudos que tenho feito em relação à democracia interna nas organizações de economia solidária, uma coisa muito aparente é que essas organizações, em sua grande medida, se tornaram espécies de organizações híbridas. Uma vez que a sua existência está marcada por relações com o mercado, com o Estado, sobre as diferentes formas de financiamento, mas também são organizações ativistas que estão procurando existir para produzir processos de mudança social, de transformação social. Nesse sentido, elas constituem e fazem parte dos movimentos sociais também, dos movimentos sociais contemporâneos, que estão dirigindo suas críticas não só ao centro do poder político, mas também dirigindo críticas ao centro do poder econômico. E por essa posição em um enclave híbrido, né, de relações com a sociedade, com o Estado e com o mercado, muitas dessas organizações se tornaram também organizações híbridas de um ponto de vista estratégico. Ora, elas aproveitam os benefícios do nível de especialização do ponto de vista da tomada da decisão, da relação com o Estado, da atuação no mercado, mas também elas capitalizam energia dos resultados do processo de participação e democracia interna dessas organizações. Para exemplificar isso, queria dizer, por exemplo, as organizações de finanças solidárias, por exemplo, onde muitos dos membros estão procurando consumir serviços, por exemplo, nas experiências de bancos éticos, serviços ditos como os mais sustentáveis, serviços que não financiam a indústria das armas, por exemplo, uma espécie de consumo crítico que os usuários dessas organizações participam, assim como os usuários do consumo de produtos orgânicos em tendas, né, de produção orgânica ou de comercialização de produtos orgânicos, são pessoas que estão procurando, além de consumir produtos e serviços, bens e serviços que fogem aos ditames da economia de mercado ou da economia capitalista, se quiser, elas estão procurando consumir também formas de participação, formas de inserção democrática. Então, nesse sentido, essas organizações elas estão nesse enclave híbrido, aproveitando os benefícios de uma ação estratégica no mercado e muitas vezes precisam tomar decisões rápidas, precisam tomar decisões que não passam nos conselhos democráticos. Então, elas aprenderam a dividir decisões que são ao nível estratégico e precisam de assembleia com maiorias, de participação democrática, né, fundamental, substantiva, e aquelas decisões que são de níveis mais táticos, níveis menos estratégicos e que podem ser decididas ali por comitês, né, de área, comitês de especialistas. Então, eu acho que uma das coisas que é importante a gente olhar essas organizações com mais generosidade nesse sentido, mas também com mais acurácia no sentido de perceber para onde é que elas migraram, para onde é que as organizações democráticas que garantem e que têm mantido uma longevidade e sustentabilidade no seu nível de democracia interna, portanto, aquelas organizações democráticas que não falharam, porque elas aprenderam também a combinar os benefícios das organizações estratégicas, ou por assim dizer, da gestão estratégica, com os benefícios da gestão democrática ou da democracia interna de suas organizações, aprendendo aí aquilo que é benefício de toda a trajetória da autogestão, Flávio, de toda a trajetória da governança de bens comuns, mas também de todo o aprendizado acumulado e de compreender quais foram as razões que explicam o fato de muitas dessas experiências terem falhados. Porque muitas vezes submeteram decisões, né, dado
decisões que exigiam uma celeridade, dado ao seu enclave híbrido ali entre Estado, mercado e sociedade, né? E não compreenderam esse movimento necessário de separar um pouco os níveis de decisão. Então, queria colocar essa questão a título de reflexão, mas queria ouvir vocês também, mas aqui apresentar ainda mais a pergunta do Arthur Siqueira, fala internamente a cooperação, externamente a competição, esse dilema aí, né, também das organizações de economia solidária, e Antônio Oscar também, que apresenta, num cenário de crescente desemprego, que tende a se recrudescer pela crescente automação e aumento das desigualdades sociais, os empreendimentos solidários não se apresentam como alternativas para o Estado, né, em termos assim do dilema do desemprego, do dilema do fim dos empregos, né, como diria o Jeremy Rifkin. Pronto, tá com Camille mais uma vez e com Flávio, tá bom? Obrigado, Léo. Acho que seu entendimento é muito bem feito, assim como que estrategicamente as organizações de economia solidária são organizações híbridas, então falam diferentes linguagens, e isso também, é um desafio, né? Porque muitas vezes é muito mais, se você pensar nas teorias de organizações, é verdade que organizações híbridas são muito diferentes de organizações de mercado, tradicionalmente, ou de burocracia de Estado. Então, vem um monte de desafios com isso. Mas, para ir para a pergunta do Antônio Oscar, eu acho que os problemas de desemprego e desigualdades sociais são tão diferentes e as organizações empreendimentos solidários são uma das soluções. Eu acho que tem muitas soluções para todos os problemas que temos agora, mas as organizações solidárias são uma das soluções. Tem o Estado que tem um papel dele, tem o mercado que tem um papel dele, mas as organizações híbridas também têm um papel delas. Agora, a questão é que tem que ter o Estado e o mercado que entendem isso, mas, logicamente, acho que são os paradigmas também, né? Estamos num momento de mudanças, ou seja, durante o século XXI, tinha o mercado, capitalismo, comunismo, Estado, e quando você fala das organizações híbridas ou da economia plural, eu acho que agora estamos vendo um monte de organizações diferentes. As tecnologias também que estão dando outras formas de organizações, e agora é nesse patamar de tantas soluções, alguns vão ter mais poder e alguns vão também tentar acabar com a solidariedade, agora que tem essa voz, né? Que é também muito ligado com o movimento político, por exemplo, o que faz com que o Estado não privatiza alguns bens comuns, né? As escolas podem ser também muito bem dadas pelo mercado, por exemplo, né? Mas por que não vai fazer? É porque os Estados europeus, pelo menos, o Estado tem essa responsabilidade, porque o paradigma, a linguagem do Estado. As organizações sociais têm outro papel, lá na Europa, por exemplo, mas também aqui na África do Sul, as escolas, o sistema de escolas não funciona muito bem, então pode ser que as organizações solidárias tenham esse papel, né? Porque não tem o Estado que está... Então, cada lugar vai ter os seus atores, vai ter os seus problemas, então é uma alternativa, e isso muito mais dessa perspectiva que as soluções são múltiplas, são locais, e não tem uma teoria que seja uma asserção que seja válida para todo mundo, né? Mas é verdade que o Estado... Não, uma outra coisa também que está ligada com essa tensão com o mercado, né? Que eu falo no meu artigo, naquele... As organizações sociais estão no mercado também, né? Como você falou. Estão no mercado, mas não estão no mercado para fazer lucro abusivo. Ou seja, não estão fazendo... Agora tem uma palavra certa.
a mercantilização, né? Porque tem uma diferença entre a comercialização, onde você vende um produto no mercado com preço, mas a mercantilização é você só entender aquele serviço, recurso só para fazer lucro. Então, não tem mais essa visão de direito humano, de dar acesso, porque é muito importante para o desenvolvimento humano. Então, essa divisão entre comercialização e mercantilização é bem importante. Eu acho que as organizações sociais estão na comercialização, mas não na mercantilização, enquanto as organizações capitalistas tradicionais, algumas vão ser muito mais nessa perspectiva de considerar tudo uma mercadoria. Eu não sei se respondi a pergunta, mas era Como eu já disse, não é um tema de reflexão acadêmica esse meu, então eu vou falar a partir da minha experiência nessa relação fazendo essa ponte entre o Estado, o governo, né, e as iniciativas de economia solidária. O Estado acho que tem que ser visto a partir também da sua complexidade e de uma série de instituições construídas por nós, pela luta também nossa, que não permite que qualquer governo destrua tudo que queira. Então, embora esses governos possam acelerar esse processo de destruição, há muitas instituições que garantem, né, que há pelo menos a dificuldade disso acontecer. Estamos vivendo no assentamento no qual trabalhamos lá no Rio de Janeiro, em Macaé. Quando eu falo trabalhamos, é o núcleo que eu trabalho, que é o núcleo de solidariedade técnica. É um assentamento com risco de despejo, mas é um assentamento já titulado, já com várias iniciativas da universidade lá, e, enfim. Eu esqueci o nome correto que designa ele, que assim, é um absurdo a tentativa de despejo. Ele se a Fernanda conseguir me ajudar aí com o nomezinho nos comentários, enfim. Mas eu acho que é a partir dessa complexidade que a gente tem que avaliar a relação, né, do Estado. Houve muitas discussões internas nossas se a gente continuaria dialogando com o Estado no governo Bolsonaro para buscar apoios e iniciativas de economia solidária. Eu ainda não tenho conclusões sobre isso, mas Antônio Oscar participou de debates desse e, enfim, ele defende a necessidade de sempre lutarmos pela presença do Estado. Então, eu acho que isso tem que ser visto a partir dessa complexidade e das dificuldades que essas experiências têm. Então, o caso argentino, embora o Macri quisesse acabar com todas as experiências, ele tentou, ele fez uma taxação energética que chegou a decuplicar, aumentar 10 vezes o valor da energia elétrica em muitos desses casos. Mas a resistência está aí, né? Então ele não conseguiu. O que ele conseguiu foi, por exemplo, o caso do Hotel Bauen, que é um hotel famosíssimo, recuperado no ano 2003, 14 andares no centro de Buenos Aires, na Cajal com Corrientes, que é uma esquina famosíssima em Buenos Aires. Ele até 2017 estava sem uma lei de expropriação e conseguiu a lei de expropriação na Câmara e foi vetada pelo presidente. Então, com a crise pandêmica, com mais de 8 meses sem receber hóspedes, eles tiveram que abandonar o hotel. Então, é uma experiência simbólica, muito simbólica nessa luta, que ela reunia uma série de grupos de militância social que faziam reuniões nos saguões do seu hotel, que podiam ser hospedados lá quando faziam eventos internacionais, enfim, mas é um exemplo de como um governo pode, de fato, mas ele não foi deterministicamente acabou, né, mas ele dificultou muito a vida desse caso e de muitos outros casos. Eu concordo, sim, acho que a economia solidária deve ser vista assim como uma das possibilidades. Isso, claro que vai depender de cada local, o acúmulo que já tem. As pessoas agora não vão, nesse momento, inventar, claro que vão se reinventar, mas é a partir de um acúmulo que existe, que a gente vai experimentar, continua as experimentações. Então, não sei se eu respondi completamente aí a
a resposta do Oscar, mas também não tenho resposta definitiva para isso. Leonardo já pediu para fazer os agradecimentos finais, então aproveito aqui novamente, agradecer muito ao Leonardo, ao Sei, ao Esquité, saudar o Camille, prazer em conhecê-lo, agradecer às pessoas que vieram nos ver, professor Pedro Espanha, muito obrigado aí por estar presente, os alunos do NIDES, Márcio, Felipe, ex-alunos, maravilha, gente, obrigado aí pela presença e pelo diálogo. Seus agradecimentos finais também, por favor. Sim, obrigado, Léo. Pois, muito obrigado a todo mundo que está aqui hoje conosco para essa conversa. Acho que falamos de vários temas e que podemos conversar muito mais sobre os bens comuns e a autogestão e que, infelizmente, o Zoom tem essa capacidade de nos reunir, mas seria bem melhor estar todos juntos numa mesma sala. E quero agradecer o Léo por organizar esse debate, quero agradecer o Instituto Universitário de Lisboa e a Universidade Federal de Alagoas, o Flávio também pela conversa, foi um prazer conversar com você, te conhecer, e todo mundo que está, vocês que estão conosco aqui no Zoom, mas também na internet, no Facebook. Obrigado, doutor Pedro, professor Pedro Espanha, também por ter tomar o tempo de estar conosco e todo mundo na sala. Muito obrigado e o seu projeto é muito importante sobre a economia solidária, os bens comuns, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Camille, Flávio, muito obrigado. Obrigado a todos os colegas que nos acompanharam aqui. Mando um abraço também especial para o professor Pedro Espanha. Também agradecer ao Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, que nos acolhe aqui na realização dessa conferência já há 3 anos, né, nessa edição na modalidade online. Então, fico muito grato, né, de estar nessa caminhada, de também participar das atividades do SEI, no STE, e de todos os colegas e amigos que estão em Lisboa, em Coimbra, que estão também na cidade do Cabo, onde Camille se encontra nesse momento, e onde estou aqui na cidade de Salvador, na Bahia. Então, muito obrigado a todos e todas, gente, por essa participação e convido vocês já para a participação da próxima conferência, né, que faz parte desse ciclo das conferências internacionais em economia social e solidária e governança dos bens comuns. Muito obrigado, desejo uma boa noite para todos. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Flávio. Boa noite, Camille.